Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre com a querida Heloísa Pires. E na noite de hoje, com muita alegria, vamos conversar sobre essa obra linda. Um tema desse precisava estar na obra de Herculano, e Herculano, com sua sensibilidade, pesquisa sobre o amor. Pesquisa sobre o amor. E Herculano aborda coisas aqui de forma antológica, vocês verão, não é? Mas vamos iniciar, Dona Heloísa, vamos fazer a prece de início. Então, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade, que possamos, na noite de hoje, abrir os nossos corações e compreender a mensagem de Herculano sobre o amor verdadeiro, não o amor das paixões, mas o amor do sentimento nobre, o amor que nos conduz a Deus. Então, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, a quem tudo devemos, pedindo permissão a Deus, pois Deus é amor, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, como é que vai? Tudo bem aí em Sampa? Tudo bem, um dia lindo, com sol, não muito frio, nem muito calor, temperado. E atrás de você, meu querido, meu amado pai, José Herculano Pires, está lindo, lindo falando. Obrigada. Pois aqui em Recife foi um dia todo de chuva, nuvem, olha, e à noite ainda está chovendo, né? Não passa a chuva. Mas aqui nós precisamos de chuva, ou que a chuva se divida onde precisava, porque senão dá problema com a água, né? Minha querida Dona Heloísa, a gente vai tratar sobre pesquisa, sobre o amor, mas como sempre eu faço uma pergunta antes da gente entrar no tema. Dona Heloísa, Herculano vai falar sobre o amor, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso, desde o charco do amor, né? Até o amor romântico, a sublimação do amor. Dona Heloísa, a senhora é uma educadora, né? E a vida toda uma educadora de crianças. Né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. De jovens. E de jovens. Crianças e jovens. E adultos que passaram por problemas na ACD. Eu trabalhei na psicopedagogia da ACD 16 anos. Olha aí, crianças e jovens, embora que a minha pergunta é no tocante às crianças. As crianças. Dona Heloísa, a senhora acha que a criança, na infância, é o momento certo para tratar com as crianças sobre assuntos complexos da sexualidade humana? O que é que a senhora acha disso? Eu acho que quem faz isso é um louco, um desequilibrado, porque a criança não é só a luz do espiritismo. Nas palavras de Piaget, que manda nem se preocupar em ensinar a ler e escrever, esperar o momento certo. É a hora de brincar, é a hora de conhecer o mundo, é a hora de ser feliz. Seria o mesmo erro de convocar a criança a conversar e aprender sobre física. Não é hora. Maria Montessori pega crianças com dificuldades e, através do concreto e de brincadeiras, apresentando o melhor que existe no mundo, consegue que entre nos primeiros lugares de crianças chamadas normais da Itália. E o método de Maria Montessori é usado até hoje, tem várias escolas no Brasil. O Winnicott, a criança precisa de uma mãe suficientemente boa que lhe aprende delicadamente e lhe apresente o mundo real. Porque o mundo real são duas cidades, como diz Mário Quintana, uma azul e cor-de-rosa, que é a da criança, outra escura e triste, que muitos adultos entram nessa cidade. Mas, diz o poeta, não existem duas cidades, a cidade é uma só, existem várias dimensões. E a dimensão que a criança necessita para se formar, para ser feliz,
para agir corretamente é a dimensão do amor apresentada por Jesus, Sócrates, Platão, Nelson Mandela, Gandhi, um exército de luzes, Madre Teresa, um exército de luzes vem à Terra e é esse exército que tem que ser apresentado à criança. E a natureza, as flores, o céu azul e a luz do Espiritismo não mexer com as lembranças do inconsciente, porque a criança veste a roupagem da inocência, mas ela tem lembranças de um passado muitas vezes tenebroso, indefinidas, e podemos apagá-las através da cidade azul e dourada, da prece, dos ensinamentos de Jesus ou de Buda, de tudo aquilo que é luz, porque todos nós precisamos de luz, somos deuses, somos luzes, a luz nos alimenta, e as sombras nos sufocam e nos matam, modificam o nosso caráter. E Kardec diz, educar é desenvolver o caráter, um bom caráter, alegria de viver, confiança na vida, olhar ao céu azul e sentir a gratidão a Deus por ter nos criado num planeta tão lindo. Perfeito, dona Luísa. Lindo, sua colocação, linda, sua definição. Minha amiga, aí, Herculano, pesquisa sobre o amor, fala, primeiramente, eu queria ouvir a senhora sobre o charco do amor. Dona Heloísa, hoje a gente vive, infelizmente, na sociedade humana, não é? A cultura da pornografia é uma coisa, a indústria da pornografia no mundo é uma das mais ricas, não é? E veja bem, dona Heloísa, aí a gente vai para a nossa vida do dia a dia, as novelas com muito conteúdo adultério, de traição. Eu queria que esse momento da sociedade humana é um momento histórico, esse retalho que desde Herculano, tanto que ele tratou, não é? Que a senhora falasse na visão de Herculano o charco do amor. E daqui a pouco a gente vai elevando isso. Primeiro eu vou falar a definição de amor do Herculano. O amor é o clarim que desperta o ser, arranca o ser do não ser. Olha o que é o amor. Não é esse desamor que nós criamos, essas sombras terríveis que desequilibram, que causam feminicídio, problemas vários. O amor eleva o ser, educa. Só o amor educa, o amor verdadeiro. É isso que nós precisamos lembrar. E sobre o charco do amor, sempre existiu o charco do amor, mas escondido, considerado como charco. Era um charco do amor, um poderoso em algumas regiões, teve um harém com 100 mulheres fechadas e dispostas a atendê-lo como e quando ele quisesse. Era um charco do amor obrigar meninas a se consorciarem com idosos que elas sequer conheciam, mas era um amor que não era apoiado. De repente, parece que viraram um saco de lixo na terra e tudo que é errado foi endeusado. Gente, não podemos concordar com isso. E criaram até leis que castigam os que querem agir corretamente e que apoiam aqueles que estão confusos. Todos têm direito ao amor, respeitamos todos, mas ao verdadeiro amor, com disciplina, sem escravidão ao corpo físico, porque é apenas um corpo de carne. Só ratinhos inconsequentes ficam num laboratório quando descobrem um botãozinho que dá prazer, apertando o botãozinho até desencarnarem. O ser humano está fazendo assim? Bebida, sexo desregrado, excesso de corrupção para ficar com dinheiro, e dormiram novamente. Parece que uma fada má, como nas histórias infantis, fez um feitiço para dormirem e se comportarem de uma forma errada. Então, temos que acordar. E o melhor método, diz Herculano, é o exemplo. Se todos os espíritas, espiritualistas, que são católicos, evangélicos,
todos que acreditam na continuação após a morte se unirem e exemplificarem, outra será a história do nosso querido planeta, que merece o nosso planeta, essa escola, hospício linda, homens educados, relativamente equilibrados, e procurando no século XXI o melhor, porque no tempo e no espaço já mergulhamos no barro da terra, no charco do amor. Chega, é hora de despertar, como explica um filme lindo sobre doenças mentais. E Herculano, eu vou ler só uma frase dele aqui. Romperam-se as comportas da moral burguesa e a pornografia saiu do fundo lodoso dos açudes para emporcalhar o mundo através dos meios de comunicação de massa. Parece que o homem também era profeta. Incrível, ele estabeleceu a verdade, ele já partiu há mais de 40 anos. Quer dizer, quando ele escreveu esse livro, era uma previsão de um futuro que não devia acontecer. Por isso que eu acho perfeito aquele título do filme de Herculano, Diálogo com o Futuro, né? Diálogo com o futuro. E um futuro que ainda não veio. Nós já esperávamos esse futuro, mas o que houve aquela descida na epiceidade da evolução, que Herculano apresenta no livro O Ser e a Serenidade, quando uma descida prepara uma subida, que essa descida prepare a subida de um novo renascimento e que o mundo se torne melhor, respeitando os reencarnantes que nascem preparados para a vitória, que se esquecem das sombras e são estimulados, devem ser estimulados para só se lembrarem de luzes, pelo menos até o cérebro do corpo físico ficar mais forte, porque isso que fazem destruir inocências de crianças é um assassinato moral. Dona Heloísa, há um capítulo aqui da obra O Amor Romântico, não é? Senhora é filha de um homem que foi casado, que o Rizzini conta, a senhora também, que ia com a esposa na parada do ônibus, entrava no ônibus e ela dava... Dona Heloísa, essas coisas que vai se perdendo, o homem abria a porta do carro para a moça, né? o ramalhete de flores, esse amor romântico que hoje, a senhora tocou até nas leis, mas hoje as pessoas têm até vergonha de ser romântico, porque ser romântico é brega, não é? Faltando isso também, esse componente na humanidade, que se perdeu, Dona Heloísa, o amor romântico. O amor ficou um desamor terrível, prático. Herculano, ele era romântico, muito romântico. Ele levava flores, comprava flores para enfeitar a casa, para minha mãe. Não esquecia aniversários. Todo aniversário da minha mãe dava um presente, uma poesia linda. Fazia o aniversário de casamento, agradecendo a Deus o casamento e a família que ele possuía. E era um homem terno, sereno, só se indignava quando espíritas agiam erradamente contra a doutrina. Alegre, brincalhão, nos levou a todos os passeios possíveis, cuidou da família, cuidou da aposentadoria, convidou o sogro que ficara viúvo para vir morar conosco, com os 6 filhos, e foi tudo sempre dentro da lei do amor, da paciência, da tolerância e do romantismo, porque para nós ele também escrevia poesias, apresentava filmes bons, quer dizer, um homem incrível, ouvia muito música clássica, gostava de contar sobre os poetas, histórias lindas, apresentava os poetas e os escritores, os russos, todos aqueles que escreviam como Dostoiévski, obras bonitas, enfeitou a nossa infância. Como agora querem despertar crianças com facadas de problemas que são apagados para que elas renasçam com a vestimenta da inocência,
felizes, alegres, mergulhadas no mundo azul e cor-de-rosa de Mário Quintana, que está na Terra, basta encontrá-lo. Encontramos através do Evangelho de Jesus, encontramos através da boa música, encontramos através das belas histórias, mas, sobretudo, através do nosso exemplo de que mais importante que o corpo físico, que é um instrumento, somos espíritos, deuses e luzes, como disse Jesus, e vamos iluminar a Terra. Queiram ou não, as sombras serão retiradas. Dona Heloísa Pires. Vamos lá, agora tratando do capítulo Amor na Era Cósmica. Aí me permita uma breve introdução. Agradeço. Nietzsche, filósofo louco, né? Friedrich Nietzsche, ele dizia, né, que quando a humanidade se amasse com amor de mãe, a humanidade estaria salva, né? Quando os homens... Olha que coisa linda. O amor de mãe. E um filósofo que desencarnou louco, né? Mas, André Luiz cita em uma de suas obras que, naquele momento, um espírito muito endurecido e chegavam os mentores doutrinando, ninguém conseguia contornar a situação com aquele espírito em desequilíbrio. Aí chega uma entidade feminina, luminosa, envolve ele, acalma. Aí o instrutor diz para André Luiz: André, o que ela fez, nenhum de nós poderia fazer, porque o cérebro pode pouco, mas o amor pode tudo. E ela envolve aquele ser, desarmando e levando para os páramos espirituais. Aí, Dona Heloísa Pires, a esperança não morre nunca, não é? Nunca, jamais. Estará sempre presente. Então, o amor na era cósmica, essa humanidade do futuro, não é? Esse amor de mãe, esse amor, o amor sublime, amor, a humanidade viverá essa fase no futuro, Dona Heloísa? Ah, claro. Queiramos ou não, diz um poeta, Deus nos faz amadurecer. Só que os caminhos nós é que escolhemos. Podemos amadurecer, criar esse futuro pelo amor ao próximo, pelo amor, esse amor entre um homem e uma mulher que permite a vinda de reencarnantes, pelo amor de pais por filhos, pelo amor verdadeiro. Ou podemos exigir criarmos para nós mesmos dificuldades para aprendermos a amar. Deus não castiga, mas nós escolhemos lições para crescermos, tanto quanto aluno numa escola ou numa universidade precisa se adaptar aos desejos, à estrutura daquela universidade. É a mesma coisa, não é um mundo sem leis. Tem leis físicas, que não compreendemos ainda bem, e leis naturais, leis espirituais, que nos apresentam a nós mesmos como interexistenciais. As duas dimensões de Mário Quintana, que existem na Terra e que se espalham pelo universo. Dona Heloísa gosta do poetinha gaúcho, né? Adoro, adoro. Ele é espiritualista. Vivia no hotel escrevendo um poema. E no fim de sua vida ele morava no hotel, de graça, né? Escrevendo seus... Porque era pobre. Dona Heloísa... Ele é lindo. Aí a pergunta final. Dona Heloísa, a gente vê no movimento espírita muita intelectualidade, não é? E até não vamos retomar aqui nesse momento, que a gente já tocou muito nisso, pessoal que quer tirar o evangelho, que quer tirar Jesus, essas coisas, a gente já tocou nisso, a gente volta no futuro. Mas a pergunta que eu faço à senhora, no movimento espírita, na doutrina espírita, quando Kardec diz fora da caridade com a salvação, a gente pode, como espírita, desenvolver só a asa do intelecto, Dona Heloísa? Fale-nos dessa necessidade que temos do amor e da sabedoria, não é? Essas duas asas para a gente planar mais alto.
Eu gosto sempre de lembrar, Hitler arrumou um grupo de seguidores, entre os quais grandes pesquisadores, intelecto muito desenvolvido, coração zero. O que fizeram? Judiaram de pessoas, utilizaram pessoas como ratos de laboratório. Nem aos ratos podemos fazer o que ainda fazemos, mostrando que o intelecto vazio não desenvolve o ser. É como o pai diz quando fala sobre Sartre e sobre Marx, que os dois apresentam uma doutrina com asas quebradas, ou asas voltadas, uma asa para as regiões escuras e outra asa ainda tentando inutilmente procurar o céu, o azul, porque a ave com uma asa quebrada não consegue alçar voo. Assim também, ele apresenta isso num outro livro, Introdução à Filosofia Espírita, no capítulo Fideísmo Espírita. Ele diz: todos temos no psiquismo razão e fé. A razão é que se forma através dos séculos, está submersa, mas estimulada, ou melhor, aparece. A fé é a força, a confiança em nós, o desejo de justiça. Se o indivíduo só desenvolve a razão e a fé está atrofiada, ele fica em desequilíbrio. Não é um indivíduo completo. Mas se ele desenvolve só a fé e não a ilumina pela razão, ele fica um fanático religioso. Então, será ou um fanático científico ou um fanático religioso. E o fanático não tem raciocínio. É preciso dizer, Herculano, que fé e razão deem as mãos em torno de um tronco poderoso, a vontade, que nos induzirá à transcendência. É lindo, né? Explica bem. Temos dentro de nós, precisamos desenvolver. Dona Heloísa, o que o amor é possível? A gente vê Herculano, Dona Virgínia. Engraçado que o que eu gosto muito da senhora é que a senhora tem muito intelecto, agora tem uma afetividade, e eu conversei, tive a honra, no sábado, de conversar com o seu irmão, Herculano Pires. Ele é lindo, meu irmão é um doce. Herculaninho, mas até a risada fácil é igual a da senhora. Desde pequeno, o Herculaninho nunca magoou ninguém numa casa cheia de gente. 6 tios, 3 irmãs, o pai, a mãe, o avô. Herculano sempre foi um príncipe espiritual, um menino lindo. Adorava futebol. Meu pai nunca tentou tirá-lo do futebol. No começo não gostava de ler. Meu pai nunca interferiu, ia só dando livros nos aniversários dele. Um príncipe espiritual, um menino incapaz de magoar uma mosca. Muito querido, amo esse irmão e toda a família dele. E eu adorei, e ele disse: Bruno, eu comentei com minha esposa, que é impressionante, tantos anos papai desencarnou, parece que aumenta o interesse. Eu digo, e vai aumentar ainda mais, né? Que a obra de Herculano é imortal e atemporal. Atemporal, descobriram. E eu acho bonito que quando Herculano fala muito sobre o pai, ele se emociona. É um menino sensível, como meu pai era, e meu avô também. E os meus tios, quer dizer, é educação que ajuda também o indivíduo, é exemplo. Hoje, o exemplo, eu ia pingar o colírio, que o olho às vezes fica irritado. Eu lembrei como o pai fazia, eu ri tanto de mim mesma. Ele pingava, como ele não estava enxergando direito, ele pingava uma gota na língua, para ver se o vidro estava certo, aí no olho. Eu repetia. Eu repeti o mesmo gesto. Eu falei, não é possível, viu? Não é possível. Olha o exemplo como cala. Acho que para várias encarnações, mais do que falar, exemplificar. Nesse sentido, no sentido positivo, é que nem a música, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, não é? Coisa linda. Eu lhe agradeço, e eu marquei uma entrevista com o Herculaninho, viu? Que bom, vou ver. Vai ver, e prometo à senhora que eu vou me esforçar muito
para extrair essa emoção dele, que seja uma entrevista linda, toda em homenagem ao professor Herculano. Viu? Ai, olha, você só por isso tem uma estátua no mundo espiritual. Muito obrigada, muito obrigada. Muita luz, que você continue esse entrevistador incrível, e para Ceissa, para as meninas. Olha, sempre são momentos de alegria. E mais tarde eu estou antevendo as coisas que a gente conversa, essas entrevistas, eu entrevisto muita gente do movimento espírita, e até sobre livros. Já estou pensando até numa certa Tatiana, conversar sobre a paideia, né? Então, até no futuro, né? Muita coisa. Claro, claro. O futuro está sendo construído com o seu auxílio. Auxílio não, eu que tenho esse benefício maravilhoso, né? Tornou, e essa pandemia, esse momento difícil para todos nós, esse momento de Herculano luariza a vida da gente, né? Luariza. Nossa, faz um bem, nossa. Querida, vamos orar, dona Heloísa? Vamos orar, a oração é importante. Então, agradecemos, chegando ao final de mais um programa, agradecemos pela noite, esta noite que fizemos uma homenagem ao amor, na pesquisa do professor Herculano, este homem que amou a família, amou os amigos, amou a humanidade e ainda nos ama. E é por isso que, em nome desse amor de Herculano, estaremos sempre aqui nos encontrando, até quando Deus nos permitir, para estudarmos a sua grande obra, uma obra de amor. Pedindo permissão a Deus e a Jesus, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem estaremos aqui na mesma Herculano Hora, com Dona Heloísa Pires, esta passarinha que tem perfeito equilíbrio, as duas asas, do amor e da sabedoria. Não mereço, mas agradeço. Lindo, obrigada. Senhora, obrigada aos queridos. A senhora já viu que a senhora me inspira, né? A senhora me inspira. Você é inspirado naturalmente. E boa noite a todos. Até o próximo Herculano Hora. Um abração, Cátia. Beijão. Paz obrigada. Para vocês e meninas também. Muito obrigada, querido amigo.